Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação é sobre a TV Globo, que registrou sua maior audiência com o futebol em 2025 na Grande São Paulo, com a classificação do Corinthians contra o Palmeiras na última quarta-feira, média de 29 pontos e 49% das televisões ligadas assistindo a TV Globo. Hora de falar sobre o Corinthians. Você sabia que o Corinthians, que eliminou 2 vezes o Palmeiras nesse ano, na final do Paulistão e nas oitavas de final da Copa do Brasil, não investiu qualquer centavo em reforços, enquanto o grande rival Palmeiras gastou mais de 566 milhões de reais. Esses números só reforçam o quanto o Corinthians foi bem demais na eliminação contra o grande rival. Importante contar que o Corinthians, até os confrontos contra o Palmeiras, havia tido um único reforço, Angileri, lateral esquerdo, que rescindiu seu contrato com o Getafe e chegou sem custos ao timão. Pois bem, o Palmeiras contratou 9 atletas. Vou falar sobre cada um deles e seus valores. Vitor Roque, o mais caro de todos, 155 milhões de reais. Paulinho, 114 milhões. Sosa, 90 milhões. Facundo Torres, 73 milhões de reais. Emi Martínez, 47 milhões. Kelvin, 32 milhões. Mikael, 30 milhões de reais. Evangelista, 25 milhões, enquanto Bruno Fux chegou por empréstimo sem custos. Maluquice imaginar que Emi Martínez e Mikael, zagueiro e volante, tenham custado exatos 77 milhões de reais. Apesar disso, de ter a maior folha salarial de sua história, o Palmeiras não fez gols nas 4 partidas eliminatórias contra o Corinthians, vice-campeonato no estadual, eliminado nas oitavas de final pelo 2º ano seguido da Copa do Brasil. Só para completar informações importantes do Corinthians, Carrilho vai passar por cirurgia. O meio-atacante peruano teve uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, numa dividida com o Giai, e pode não jogar mais nessa temporada. Já Memphis Depay teve lesão muscular grau 2. Essa lesão aconteceu também no jogo contra o Palmeiras. O Memphis fica de fora por pelo menos um mês, desfalques importantes para o Corinthians, que está prestes a anunciar Vitinho e pretende fechar com pelo menos mais um jogador até a próxima segunda-feira, quando corre risco de sofrer um transfer ban que o impediria de contratar jogadores. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com informação exclusiva. Pastor, lateral direito, 25 anos de idade, brasileiro, foi sugerido e agradou ao departamento de futebol do Corinthians. Esse jogador surge como uma alternativa se as negociações com o São Paulo por Igor Vinícius não avançarem. Já contei para vocês, nos últimos dias, que o Dorival Júnior havia aprovado a contratação do Igor Vinícius, que perdeu espaço no São Paulo e parece estar de saída. Mas o Tricolor não gostou tanto da ideia de liberar um jogador para um rival sem compensação financeira. A ideia do Corinthians é trazer um lateral direito sem gastar dinheiro, e é nesse contexto e nesse sentido que o Pastor começa a ganhar força. Se você não conhece esse jogador, eu conto que ele surge na base do Londrina, passa pela Ferroviária até se mudar para Portugal, onde joga para o Leixões, Portimonense e Farense. Na temporada que acabou de terminar lá em Portugal, foi titular absoluto do seu time com 34 jogos e 2 assistências. O nome foi sugerido para o Fabinho Soldado, que levou para a avaliação do departamento de análise do Corinthians. Houve aprovação, Dorival Júnior também gostou e as tratativas estão sendo conduzidas. O fato de o Farense ter sido rebaixado para a 2ª divisão do futebol português facilita o negócio com o clube português. Só para completar, outro nome sugerido também para a lateral direita é de Joaquim Garcia. Esse é um argentino de 23 anos de idade que atua pelo Vélez Sarsfield. O grande problema é que ele não tem conseguido jogar. Sua última aparição em 23 de janeiro, causando enorme desconfiança no timão. Corinthians que ainda busca um zagueiro e atacantes de velocidade para atuarem pelo lado do campo são as prioridades de Dorival Júnior para o 2º semestre. E você, o que pensa sobre os nomes que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que se apressou para anunciar a qualquer momento a contratação de Vitinho. Já havia dito nas minhas redes sociais, na noite dessa quarta-feira e no vídeo dessa quinta, que o acordo entre o Timão e o atacante de 31 anos de idade está fechado, certo? Nessa quinta-feira ele passou por exames médicos, foi aprovado e as últimas questões burocráticas estão sendo resolvidas para que seu nome apareça no bid o mais rápido possível. E a pressa corintiana tem a ver com o risco
de a partir da próxima segunda-feira o Timão estar impedido de registrar novos atletas. Você sabe que o Corinthians tem até a segunda-feira para quitar numa dívida de quase 34 milhões de reais com o Santos Laguna. Se não o fizer, o Corinthians vai tomar um transfer ban que o impede de registrar novos atletas até que a dívida seja paga. Até por isso a negociação com o Vitinho foi acelerada. Para completar o noticiário corintiano, uma informação importante: Corinthians e Flamengo avançaram numa negociação paralela a todos os outros clubes em relação a direitos de transmissão de TV. Só para você entender o conceito, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029 foram vendidos para a LFU e para a Libra. Os times se dividiram nesses dois grupos. E agora, os clubes trabalham para a fusão das duas ligas numa entidade só, para negociar os direitos de transmissão entre 2030 e 2039. Só que o Flamengo e o Corinthians não concordam com os modelos adotados nem pela Libra nem pela LFU. A dupla se baseia na audiência, e enquanto eles recebem, para entender que eles precisam fazer negociações paralelas, e é assim que deve acontecer. Só para lembrar que Flamengo e Corinthians hoje representam cerca de 40% da audiência nacional, mas eles juntos recebem cerca de 15% das receitas, e é em busca de números mais iguais que Flamengo e Corinthians se juntaram nos últimos dias. Bora falar agora sobre o Corinthians, que eliminou de novo o Palmeiras, numa quarta-feira especial para o torcedor alvinegro. Não bastasse a vitória contra o grande rival e a segunda eliminação imposta ao Palmeiras na temporada, o Corinthians já havia vencido também na final do Campeonato Paulista. O Verdão viu outros rivais, como o Flamengo e São Paulo, serem eliminados. Timão, que também embolsou 4 milhões e 700 mil como prêmio pela passagem às quartas de final, assegurou a manutenção do Dorival Júnior como técnico e também segue vivo na última competição na qual ele tem chance de brigar por títulos na temporada no Campeonato Brasileiro. Dá para cravar que o Corinthians não se sagrará campeão. Muita provocação e zoeira entre torcedores corintianos, jogadores e até o próprio clube. Em suas redes sociais, o Corinthians fez uma série de provocações ao Palmeiras. Já os vídeos divulgados pelos atletas no vestiário depois do jogo mostraram muitas zoeiras, memes, enfim. Teve o Rian, o Garro e o Martínez até extrapolando um pouquinho, mas diante da euforia alvinegra acho justificável. Só para completar, Corinthians e Palmeiras fizeram 4 partidas de mata-mata nessa temporada. O Palmeiras não conseguiu marcar nem sequer um gol. Foi eliminado no Campeonato Paulista, ficou como vice-campeão no Campeonato Paulista, perdendo em casa por 1-0, empatando 0-0 fora. Nessa Copa do Brasil, vitória do Corinthians por 1-0 em casa e vitória do Corinthians por 2-0 fora de casa. Essa foi a maior derrota no placar agregado de Abel Ferreira no mata-mata desde que chegou ao Palmeiras. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que conseguiu a promessa de um dos seus patrocinadores em relação à ajuda. O Corinthians está desesperado atrás de 34 milhões de reais. É que vence no próximo dia 11 esse pagamento da bolada de 34 milhões para o Santos Laguna. O time mexicano foi processar o Corinthians por conta do atraso nos pagamentos da compra de Félix Torres. Em fevereiro, a FIFA deu ganho de causa ao time mexicano. Corinthians recorreu para a Corte Arbitral do Esporte e foi informado nos últimos dias que também perdeu a ação. Ou paga esses 34 milhões até 11 de agosto, ou vai sofrer o transfer ban, punição que o impede de registrar atletas. Não poderia vir no pior momento esse transfer ban, afinal de contas o Timão está no mercado em busca de até 4 contratações. E aqui vem a boa notícia: o patrocinador master do Corinthians procurou o clube para informar que aceita antecipar receitas. O Timão assinou um contrato de 3 temporadas no valor de 309 milhões de reais, 103 milhões de reais por ano. Para ajudar o Corinthians com esse fluxo de caixa e o pagamento emergencial dessa conta, a Esportes da Sorte já se colocou à disposição, disposta a antecipar dinheiro. O presidente Osmar Stabile, antes de recorrer a esse dinheiro, está tentando convencer o Santos Laguna a aceitar um parcelamento. Eu acho difícil que essa história avance em relação ao parcelamento, até porque o Santos Laguna está por aqui em relação ao Corinthians. O Stabile está tentando mostrar que há uma nova diretoria, que o Augusto foi afastado. Por falar no Augusto, votação marcada para o dia 9 é quando o impeachment será votado. Só para completar, Ricardo Sgaio, lateral direito do Sporting, qualidade bem discutível, ele é até visto como um grande meme lá no clube português, tem negociações em andamento com o Corinthians. O Corinthians deixou claro que quer contratá-lo, mas
com uma única condição, desde que ele rescinda seu contrato com o Sporting. Se tiver que pagar qualquer quantia para sua compra, o negócio está descartado. Em relação a atacante de lado de campo, Caio César, Vitor Sá e também Vitinho seguem na mira, mas negociações sempre complicadas até pela falta de dinheiro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre Fabinho Soldado, informação importante e exclusiva. O diretor executivo de futebol do Timão, que mandava prender e soltar na era Augusto Melo, perdeu todo esse moral e está com um filme queimado, por uma série de motivos. O principal deles, a irritação da atual diretoria, que substituiu o Augusto Melo por conta de um contrato que custa até 6 milhões de reais por mês ao Corinthians com Memphis Depay. Quando os dirigentes alvinegros tomaram conhecimento de todas as cláusulas e benefícios que o holandês tem, eles se perguntaram, mas como alguém pôde deixar que o Corinthians assinasse esse contrato? E o Fabinho Soldado teve papel importante durante toda a negociação com o Memphis. A partir daí o Fabinho já começou a ter seu filme queimado, mas não parou por aí. Os dirigentes da atual administração também levantaram uma série de outros reforços contratados pelo Fabinho que deixaram péssima impressão. Alex Santana, Charles, Pedro Raul, entre outros. Até reforços que vingaram na era Fabinho Soldado, depois descobriu-se que nem tiveram tanta participação dele. Um exemplo é o Carrilho, que arrebenta com a camisa do Corinthians, ou pelo menos arrebentou na temporada passada, mas foi uma indicação do Ramon Dias. O grande trunfo, o grande mérito do Fabinho Soldado como executivo de futebol foi a contratação do Hugo Souza. Todas as outras têm alguma discussão. Só para completar, o Fabinho também perdeu moral com a diretoria pela constatação de que ele não consegue dominar o vestiário e os atletas como se imaginava. Casos de indisciplina, como a ausência do Memphis num treino, e seguidas saídas e baladas de jogadores acabaram pesando contra o Fabinho. Não estou para dizer que eles correm o risco de demissão, mas dentro da atual administração há a avaliação de que o trabalho dele é só comum, bem distante de um trabalho perfeito ou ótimo como muita gente tem tentado deixar no ar. Hora de trazer notícia positiva no Corinthians. O programa Fiel Torcedor registrou 15 mil sócios torcedores a mais nos últimos dias. Esse crescimento tem tudo a ver com a implementação do reconhecimento facial da Neoquímica Arena. Você não deve estar entendendo nada, eu explico. Todos os times de futebol das séries A e B do Campeonato Brasileiro passaram a ter a necessidade de utilização do reconhecimento facial para entrada no estádio. E esse movimento, logo de cara, por exemplo, acabou com cerca de 3 mil ingressos que eram distribuídos de forma ou de cortesia para corintianos. Isso significa que há mais ingressos à disposição de torcedores do Corinthians. Era uma das reivindicações do torcedor alvinegro. Pô, eu sou sócio torcedor e na hora de comprar ingresso nunca aparece a possibilidade, os ingressos já estão esgotados, quando o meu programa de sócios torcedores fica disponível. Com essa queda no número de cortesias, além da diminuição do número de pessoas que têm ido ao estádio, Corinthians e Cruzeiro, por exemplo, na última quarta-feira o 0-0 registrou o menor público do Timão na temporada, foram só 31 mil pagantes. Tudo isso fez com que torcedores corintianos voltassem a aderir ao programa de sócios torcedores, garantindo esse aumento de 15 mil pessoas. A tendência é que o fiel torcedor se normalize em alguns dias, mas a Neoquímica Arena volte a ter ocupação superior a 40 mil pessoas, como aconteceu numa sequência de quase 40 jogos entre o fim da temporada passada e a temporada atual. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.